Filipenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Gostaria de frisar com os irmãos esta frase: pensem concordemente no Senhor. Irmãos, hoje, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de combinar a exposição de algumas passagens desse livro de Filipenses com a temática da unidade e da concordância. Aliás, há uma grande dificuldade de haver concordância e unanimidade entre o povo de Deus. E tanto é assim, irmãos, que nós temos uma exortação pessoal aqui, que Paulo chama duas irmãs por nome, nominalmente, e roga a elas que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, ele diz que essas irmãs devem pensar o mesmo, que elas devem ser unânimes. E a questão, irmãos, da unanimidade, ela não contraria a diversidade de personalidades, de talentos, de dons. Respeita a peculiaridade de cada um em Cristo Jesus, porque nós que temos a mente de Cristo, precisamos entender que para expressar essa mentalidade de Cristo, nós precisamos de todos os irmãos, porque cada um tem a sua parcela de Cristo Jesus, e a mente de Cristo não cabe na nossa mente sozinhos, amém? Então, nesse aspecto, há uma diversidade muito grande de talentos, dons e de até mesmo personalidades. Às vezes você ouviu por muitas vezes que a sua alma deve morrer, que a sua alma deve ir para a cruz, mas é um entendimento às vezes um pouco distorcido e equivocado, porque quando a palavra diz que nós devemos morrer, está tratando do nosso velho homem, do nosso velho eu, daquilo que foi corrompido pelo pecado e que deve passar pela cruz de Cristo. Mas cada um de nós, irmãos, tem uma personalidade diante do Senhor. Foi Deus que nos fez assim, amém? Uns irmãos mais agitados, e eu falo agitado no melhor sentido da palavra, outros mais tranquilos, uns que andam mais rápido, outros que andam mais lentos. Então a unanimidade que Paulo fala aqui não é uma unanimidade de todo mundo estar uniformizado igual e que anda como bonequinhos, né? Até mesmo as suas atitudes são idênticas. Não é nesse sentido. A unanimidade que Paulo fala aqui é a unanimidade em Cristo. Pensem concordemente no Senhor. Amém? E fora do Senhor, irmão, está toda esta confusão, murmuração, contenda, fofoca, divisão. Porque uma coisa são as nossas peculiaridades diante de Deus, outra coisa são os prejuízos do pecado, e isso nós temos que estar atentos. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que as pessoas que são maduras, elas têm percepção para distinguir entre o bem e o mal, ou seja, elas conseguem enxergar aquilo que não é do Senhor Jesus, que não faz parte da mente de Cristo e que não produz fruto bom. Amém? Então vamos nos debruçar sobre esse texto aqui, Filipenses 4, verso 2. Paulo começa rogando a duas irmãs, e é uma chamada carinhosa de Paulo, é uma chamada, um alerta, e talvez nós gostaríamos, quando nós estamos em algum tipo de desavença com um irmão ou outro irmão, que houvesse uma exortação, um rogo àquele irmão com o qual nós temos desavença, mas não a nós. E já não é o que Paulo faz, né, irmãos? Paulo deixa claro aqui que cada uma dessas irmãs está sendo exortada. Rogo a Evódia
e rogo a Sintique. Amém? Cada uma delas tem uma parcela daquilo que deve fazer, daquilo que deve se ajustar para que possam caminhar juntas. Talvez no coração de Evódia a culpa seja de Sintique. No coração de Sintique a culpa seja de Evódia, não é? E Paulo deixa claro que há sempre uma parcela de cada um de nós para que possamos administrar essa questão da unidade e da comunhão. Como ele diz em Efésios 4, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se nós queremos, irmãos, pensar concordemente ou ter a mesma mente no Senhor, nós precisamos perceber os prejuízos do pecado. Amém? Em cada um de nós. Então, entrando um pouquinho no texto, irmão, depois desse rogo carinhoso de Paulo, mas chamando as irmãs para a verdade, a gente precisa avaliar aqui quem são Evódia e quem são Sintique. E algumas coisas o texto deixa claro para nós. Primeiro, que elas são membros da igreja em Filipos. Não são arruaceiras, não são pessoas externas, não é alguém que está querendo fazer confusão fora do ambiente da igreja, mas alguém que está dentro da igreja, e são irmãs. Amém? Segundo lugar, irmãos, quando a igreja foi fundada, na última visita de Paulo ou antes, essas irmãs eram colaboradoras dos apóstolos, ou seja, elas trabalhavam, cooperavam harmoniosamente e entusiasmadamente com Paulo e com todos os seus cooperadores, como está no verso 3. Diz que elas se esforçaram juntamente comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Em terceiro lugar, irmãos, a disputa dessas irmãs, elas não eram doutrinárias, porque se fossem, Paulo lidaria pela verdade. Se a questão delas fosse doutrinária, então Paulo as exortaria com doutrina, com verdade. E Paulo não toca nos temas nas quais elas têm desavenças. Simplesmente ele toca nesse ponto crucial, que é a desavença. Amém? E outra coisa, eram mulheres que se destacavam no serviço. Mulheres que trabalhavam no Senhor, juntamente com Paulo e juntamente com outros irmãos. Então, o trágico conflito entre Evódia e Sintique revela que mesmo as pessoas mais maduras, muitas vezes, fiéis e comprometidas, podem se tornar tão egoístas a ponto de ser envolvidas em controvérsia, se eles não forem diligentes para manter a unidade. Então há um rogo a essas irmãs, amém? E há um rogo a todos nós, irmãos, porque eu fico imaginando a seriedade de haver uma exortação nominal nas Escrituras. Paulo está chamando alguém por nome e que ficaria registrado até os nossos dias, não é verdade? E não há algo aqui para expor ninguém, né? Da parte de Paulo, mas sim algo carinhoso para que as irmãs que caminhavam juntas, colaboravam umas com as outras e no serviço ao Senhor, elas mantessem essa unidade e se esforçassem para tanto. Isso é muito importante. Então a solução de Paulo para essa disputa é simples. Ele comandou as duas mulheres envolvidas para viverem em harmonia. Ele as chamou para a reconciliação. Amém? Então, irmãos, amar a unidade na comunhão dos crentes cria um ambiente de estabilidade. Todos nós precisamos perceber isso. Mas a discórdia deixa a igreja coletiva e individualmente vulnerável e estável. Então a estabilidade espiritual exige paz. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus.
E no verso 2, aliás, no verso 3, continuando o texto, Paulo diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo. E aqui é interessante, irmãos, porque nessa expressão na sua Bíblia, fiel companheiro de jugo, é um irmão chamado Císigo, ou Súzugo, é o nome dele. O nome dele significa isso, por isso que alguns tradutores traduziram como fiel companheiro de jugo. Nós podemos traduzir o nome dele literalmente, como Clemente está aqui, e como tantos outros, como o nome delas está aqui. Então há um mediador, há um dos anciãos da igreja, que deveria, na exortação de Paulo, dar jus a seu próprio nome. Ele é um fiel companheiro de jogo, é alguém que não larga o serviço, está trabalhando, e esse trabalho dele, neste momento, vai ser de mediação, para a reconciliação, entre duas partes que estão em desavença, e Paulo chama para isso, amém, irmãos? Então, ampliando um pouco isso, irmãos, para o contexto da carta, então, você fica ciente que este problema permeia a carta todinha. Os irmãos agora conseguem perceber, o que está aqui explícito, está toda a carta de Filipenses implícito. Por isso, em toda a carta de Filipenses, Paulo exorta para que tenham a mente de Cristo, para que trabalhem juntos, não é? Para que prossigam para o alvo. Por isso, no capítulo 1, verso 21, ele fala que o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Depois, no 2,5, ele fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Depois, no capítulo 3, verso 14, ele fala que Cristo é o nosso alvo. Depois, no capítulo 4, versículo 13, Cristo é a nossa força. Cristo é o nosso tudo. Por trás de toda a epístola existe este problema. Amém, irmãos? Que Paulo resolve com muitos exemplos. Então, ampliando o contexto da carta, irmãos, nós sabemos que a cidade de Filipos era uma das cidades mais importantes da Macedônia, e esta cidade, nela havia muitos reservistas do exército romano, e eles tinham o orgulho de dizer que Filipos era uma mini Roma, era uma cidade extremamente ordeira, extremamente forte politicamente, onde esses reservistas do exército romano escolhiam para morar. E por isso que Paulo fala em 2,27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, dando o exemplo seguinte: se vocês pensam que ser um cidadão de Filipos é algo que denota extremo orgulho, imagina o que dizer de sermos cidadãos celestes, pois a nossa pátria está nos céus, da onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E como nós devemos viver de modo digno dessa pátria, a qual, como o irmão falou aqui, somos cidadãos, não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Então, se os irmãos se orgulhavam de ser filipenses, deveriam se orgulhar muito mais de estar envolvidos com algo muito mais alto, a pátria celeste, da qual, irmão, se nós somos crentes, somos participantes, e há um modo digno do Evangelho pelo qual nós temos que viver, e este modo digno denota unidade, concordância, ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Amém? E eu gostaria de mostrar para os irmãos alguns exemplos que Paulo dá para sanar esse problema da falta de concordância, da falta de unidade. E o primeiro deles, e por ordem de importância, irmãos, está no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Há uma expressão na sua Bíblia aí que talvez seja um pouco diferente daquilo que Paulo quer expressar. Ela começa assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse se há, pois, irmãos, deveria ser traduzido, pois, visto que há. Porque é isso que Paulo quer expressar com esse texto. Não é que em Cristo está faltando alguma coisa. Ele está afirmando que em Cristo há exortação. Em Cristo há consolação. Em Cristo há comunhão. Amém? Em Cristo há entranhados afetos e misericórdias. Nada falta em Cristo. E se é assim, irmãos, devemos completar a alegria, de modo que pensemos a mesma coisa. Ou seja, Paulo está dizendo que em Cristo tudo está pronto, tudo está disponível, nada falta em Cristo, Ele é completo, Ele nos deu o exemplo. E com os exemplos de Cristo, de Paulo, dele mesmo, de Timóteo, de Epafrodito, ele vai nos mostrar o que é um crente que realmente pode cooperar para a unidade e para a concordância, e exemplos de uma mente de Cristo, na vida do próprio Senhor encarnado. Por isso ele continua dizendo no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, verso 4, senão cada qual o que é dos outros. E aqui está uma chave maravilhosa, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele começa com esse hino maravilhoso, que fazia parte do hinário antigo, na época dos apóstolos. Não se sabe se ele mesmo que escreveu ou que ele tomou essa da tradição dos irmãos, e está descrito nessa epístola. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Então, se Evódia e Sintique tem que pensar igual, o exemplo para elas é o exemplo de Cristo. Qual é a mente que nós devemos ter, irmãos? A mente de Cristo. E a mente de Cristo, irmãos, nos dá um grande exemplo de humildade, de alguém que não se aferrou aos seus direitos, que não se apegou aos seus direitos, ainda que eram seus direitos, não é verdade? Porque o texto diz, pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou não se aferrou aos seus direitos de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Então, se Evódia, se Sintique deve pensar o mesmo no Senhor, elas devem tomar o exemplo de Cristo. Amém? Cristo é aquele que se despojou dos seus direitos, se despojou da sua glória, despojou de muitas coisas que eram próprias da sua pessoa. Ele não deixou de ser Deus, irmãos. Ele continuou Deus de Deus, luz de luz, mas ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, da sua adoração, do seu resplendor, e se tornou um homem, se tornou semelhante a nós. E em 2 Coríntios 8, 9 diz que vós conheceis a graça de Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Então Cristo, irmãos, trabalhou não em prol de si mesmo. Cristo não se defendeu, irmãos. Cristo não buscou glória para si. Cristo foi um exemplo de humildade e mansidão. Foi um exemplo de quem se entregava totalmente ao Pai. Ele não estava preocupado de dizer, me fizeram isso, me fizeram aquilo, cadê os meus direitos? Não é? Veja o que estão fazendo comigo, como estão me humilhando, como estão me maltratando. Em Cristo você não encontra nenhuma comiseração. Cristo se entregou voluntariamente. E nós devemos ter a mente de Cristo. Amém? Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele, sendo Deus, não se apegou a isso. Antes, se esvaziou a si mesmo.
E ele fez, irmãos, aquilo que era o propósito de Deus para todos nós. Ele assumiu a forma de servo. Então, como é que é um homem semelhante a Deus? É um homem servo. Amém? Qual é o propósito de Deus para o homem, para o proceder do homem nessa terra? Servir. Amém? Ontem o Isa dizia que nisso conhecemos o amor. Quando um irmão dá a vida pelo outro irmão. E Paulo mais acima diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E humildade é isso, irmãos. Nós nos colocarmos na mais baixa posição. Nós não buscarmos nossos direitos. E fazendo isso, estamos seguindo o exemplo de Cristo. Pedro fala que Cristo fez isso e nós deveríamos seguir as suas pisadas. Então vai se manifestar em nós a mente de Cristo. Porque já está disponível a exortação em Cristo, a consolação, a comunhão, a entranháveis afetos e misericórdias. Eu não consigo me dar com aquele irmão. Em Cristo há entranháveis afetos e misericórdias. Que lindo, irmãos. Do mais profundo, a ideia dessa palavra spâncna é isso. Do mais profundo dos nossos rins. Sabe quando você fica com aquele medo e te dá uma dor de barriga? Então, os homens daquela época pensavam que a sede das emoções do homem era os seus rins, era o seu intestino, era aquela dor de barriga que dá, sabe? É disso que Paulo está falando aqui, de uma coisa que vem do mais profundo do coração, entranháveis, ou afetos que vêm das nossas entranhas. Em Cristo já há isso. Então às vezes nós temos dificuldade com um ou outro irmão, mas Cristo não tem dificuldade com ninguém, irmãos. Ele não tem dificuldade com os irmãos da direita, da esquerda, com ninguém. Amém? Nós temos dificuldades. E por isso nós precisamos tomar o exemplo de Cristo. E nós não estamos aqui para se deter muito no texto. Amém? Porque nós vamos passar por muito texto. E continua dizendo assim, a si mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E agora vem a consequência da obra de Cristo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nós não temos aqui só o exemplo de Cristo, irmãos. Nós temos o exemplo de um homem que se tornou semelhante a Cristo, Paulo. E ele é um homem que se entregou inteiramente pelos irmãos. Capítulo 2, verso 17. Ele diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Um homem que, mesmo em face da morte, não se importava mais com sua própria vida, a ponto de dizer, se acima do sacrifício da fé de vocês, minha cabeça seja cortada e meu sangue derramado, como era a libação, aquela parte do sacrifício onde vinho era derrubado sobre o sacrifício, simbolizando alguém que vai ser decapitado por amor de Cristo. Disse, mesmo que aconteça isso comigo, me alegro, e com todos vós me congratulo. E ele nos dá uma instrução, irmãos, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então nós temos o exemplo dele aqui, para combater esta questão tão terrível, da falta de unanimidade, de concordância. E ele continua dando o exemplo de Timóteo. Ele diz, espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E ele dá testemunho de Timóteo, dizendo assim, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E ele fala de Timóteo assim, mas conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, como, irmãos? Verso 22, junto comigo,
como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então logo tenha eu visto a minha situação. Timóteo é um servo que sinceramente busca os interesses de Cristo. Não busca os seus próprios interesses. Não busca a sua própria glória. Os outros, muitos outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Este é mais um exemplo para nós. Amém, irmãos? Nós devemos buscar o que é de Cristo Jesus, não o que é nosso próprio. E ele continua no verso 25, dando outro exemplo, o de Epafrodito. Um irmão, irmãos, que ficou angustiado quando soube que os irmãos ouviram dizer que ele estava doente. E estava com saudades dos irmãos. Diz o texto assim: julguei necessário mandar até vós Epafrodito. E Paulo fala de Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, com relação aos irmãos, mensageiro dos irmãos, apóstolo da igreja de Filipos, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele fala de Epafrodito assim: visto que ele tinha saudade de todos vós. Que lindo, né, irmãos? O que é um homem transformado realmente à imagem de Cristo? Ele tem saudade dos irmãos. Ele fica angustiado quando os irmãos sabem alguma coisa, uma notícia a seu respeito, que é prejudicial a ele, mas ele sabe que os irmãos se preocupam com ele. Então ele fica angustiado porque eles ouviram que ele adoeceu. Paulo dá testemunho, ele adoeceu mortalmente. E aqui continua um exemplo de Paulo. Com efeito, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, veja Paulo e a doença do irmão, mas também de mim. Porque com a doença de Epafrodito, Paulo poderia ser consumido de excessiva tristeza. São exemplos para nós derrubarmos toda desavença, amém, irmãos? Toda falta de conformidade, para nós conseguirmos enxergar verdadeiramente o que é a unidade cristã, a concordância. Cristo é um exemplo para nós, mas não é impossível, irmãos. Foi verdade na vida de Paulo, foi verdade na vida de Epafrodito, foi verdade na vida de tantos irmãos, foi verdade na vida de Císigo, de Clemente, de outros cooperadores naquela cidade, não é? Pode ser verdade nas nossas vidas também. Então não há problema nenhum ele dizer assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, pensem o mesmo no Senhor, deixe suas desavenças de lado, amém, irmãos? E cooperem para que a obra de Cristo avance. Porque, irmãos, se não há cooperação entre os membros do corpo de Cristo, isso é uma vergonha para o Evangelho. Nós deveríamos nos envergonhar se não há cooperação. A cooperação é necessária para o testemunho. Amém? Então, agora rapidamente vamos olhar algumas coisas que essa epístola descreve para nós, que nos ajudam a resolver esses problemas. E aliás, eu esqueci de dizer para os irmãos que essa epístola, ela diz respeito exatamente a isso. O tema dela é a experiência cristã, ou a experiência cristã normal. E essa epístola foi escrita por um homem no cárcere, junto com Efésios, Colossenses e Filemão, na sua primeira prisão em Roma, onde ele ficava acorrentado a um soldado romano que revezava turno de 6 em 6 horas. E é interessante porque ele fala que o Evangelho foi ouvido por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. Então era um homem que estava acorrentado com respeito ao seu corpo físico, e ainda produzindo para Deus, não é? Em comunhão com Cristo. Ele era como um vírus, onde ele estava sentado, Cristo estava sendo anunciado, e a vida de Cristo estava fluindo. Então, irmãos, algumas coisas que essa epístola descreve que nós podemos ajustar com relação à nossa comunhão, à nossa unidade. A primeira delas, irmãos, é lidar com o que nós já tratamos,
só pontuando para os irmãos, com o problema da nossa mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Não ignore a nossa mente. Não ignore os ardis de Satanás na sua mente. Paulo fala em 2 Coríntios 2, que tudo que ele fazia na presença de Cristo, para que Satanás não achasse lugar entre nós, porque não ignoramos os seus ardis. Então há ataques de Satanás na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha contra alguns inimigos, irmãos. Satanás, ele é um inimigo, lança dardos na nossa mente. Outro inimigo seu é você mesmo, o pecado que habita em você e em mim. E esse pecado em nós, ele produz a morte. Outro inimigo é o mundo e todos os prazeres que no mundo há. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, coisas que nós não devemos amar. Muitas vezes essas coisas encantam as nossas mentes, nos afastando do Senhor. Então você não deve ignorar a sua mente. Nós talvez, irmãos, vivemos na sociedade em que mais vemos pessoas com problemas psicológicos, problemas de toda ordem, problema de relacionamento, traumas, problemas de pânico, N problemas mentais. Não é verdade? E como a mente é inimiga de alguém, né, irmãos? Tem problemas, pessoas que têm pânico, por exemplo, ficam num lugar trancado e daqui a pouco pensam que o elevador vai cair nas suas cabeças, que o elevador vai cair e elas vão morrer. E isto é a mente delas, com a qual elas devem lidar. E os irmãos podem estudar sobre as doenças psicossomáticas, né? Doenças que nós inventamos em nossas mentes, e de fato elas sensibilizam nossos nervos, e nós temos dores, né? Eu lembro de um menino que me pediu ajuda certa vez, que ele colocou na cabeça dele que ele tinha um tumor na cabeça. Mas só em conversar em 3 palavras com ele, você já percebia que o tumor na cabeça dele não existia. Existia um engano na cabeça dele. Mas ele tinha dor de cabeça frequente, ele vomitava, precisava ser levado para o regional várias vezes, e fizeram todos os exames, botaram ele do avesso, ele não tinha nada. E com a graça de Deus, eu comecei a dizer para ele: você não tem nada, isso é tudo uma questão da sua mente. Mas a minha avó, a minha tia morreu de câncer, e aquele trabalhar na mente dele, do inimigo, do pecado, do afastar-se de Deus, fazia com que ele tivesse sensações relacionadas àquilo. Imagina que coisa terrível, né, irmãos? Então não podemos ignorar a nossa mente, irmãos. A nossa mente é um campo de batalha. Nós devemos guardar a nossa mente, colocar sobre a nossa mente o capacete da salvação, amém? Com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? Um segundo ponto, irmãos, para nós trabalharmos com relação a isso, é a cooperação perseverante, ou o trabalho perseverante. Isso nós vemos constantemente acontecer. As pessoas, quando estão com algum tipo de problema, elas correm para perto de Deus, começam a fazer coisas para Deus, mas quando a vida delas está bem, elas abandonam o Senhor, abandonam o trabalho do Senhor. E o Senhor Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e deixa, não é digno do reino. Então isso é muito sério, irmãos. Isso nós encontramos Paulo dando graças por esses irmãos aqui, pela cooperação perseverante. Ele fala: dou graças a meu Deus e Pai, por tudo que recordo de vós, versos 3 do capítulo 1, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não é desde o primeiro dia, daí passou uma semana, os irmãos abandonaram o arado, irmãos. Não é um ano trabalhando para o Senhor e dizer que por causa de fulano, beltrano, ciclano, eu deixei o arado. É desde o primeiro dia até agora, cooperaram, perseverando no trabalho.
Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que nós estamos trabalhando para o irmão, para a irmã, não é? Então, quando os irmãos nos decepcionam, nós não sabemos lidar e fazer diferença entre eles e Deus, e nós abandonamos o trabalho de Deus por causa de alguém, não é? Isso é terrível, irmãos, porque uma coisa é o Senhor, outra coisa são os irmãos são falhos, são frágeis. Nós precisamos cooperar, trabalhar para Deus. E talvez grandes coisas terríveis que estão acontecendo na sua, na minha vida, são por deixar o arado, deixar o trabalho. E Paulo fala no último capítulo de 1 Coríntios 15 que nós devemos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então nós devemos ajustar a questão da nossa mente, irmãos, devemos ajustar a questão do envolvimento com as coisas de Cristo, com o trabalho para Cristo, amém? Com a obra do Senhor, a obra feita em Deus, a obra, como diz Efésios 2:9, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, as boas obras feitas em Cristo. E então nós vamos experimentar uma coisa muito importante, clara: quem está trabalhando não tem tempo de murmurar, quem está trabalhando para o Senhor não tem tempo de desavença, porque ele está envolvido no trabalho. As picuinhas passam despercebido, irmãos, para quem está trabalhando. Então nós devemos resolver a questão do trabalho, irmãos, no Senhor, amém? O que temos feito para o Senhor? Em Cristo Jesus. O trabalho em Cristo Jesus. Não estou falando das obras das suas mãos para Cristo, estou falando do trabalho em Cristo Jesus. Porque, irmãos, Paulo fala no verso 7, capítulo 1, que é justo que ele pense que Deus vai terminar a obra na vida daqueles irmãos, porque ele trazia eles no coração, seja nas algemas, e ele continua dizendo, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Ele fala, pois todos sois participantes da graça comigo. Então todos nós estamos envolvidos naquilo que se refere ao Evangelho, ao testemunho, à pregação, à edificação. Todos nós estamos envolvidos ao serviço uns aos outros e devemos trabalhar perseveradamente, amém? Outra coisa, irmãos, é o que diz o verso 9 em diante. Nós devemos ter sinceridade e boa vontade. Sinceridade e boa vontade. E essa sinceridade e boa vontade, irmãos, surge de um amor que aumenta progressivamente. Verso 9. Do conhecimento de Deus. Verso 9. E de toda percepção. Percepção, irmão, é você perceber aquilo que é bom e aquilo que é mal. Você está ciente, você ter olhos espirituais. Por isso ele fala, e também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em toda percepção, verso 9, do capítulo 1, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Pessoas que estão desenvolvendo cada vez mais o amor que já foi derramado do seu coração pelo Espírito Santo que lhes foi confiado, que estão amando uns aos outros, que estão se envolvendo com o trabalho e que não tem lugar para a hipocrisia, para a mentira, para a falta de sinceridade. Elas não são pessoas que têm duas caras, não são pessoas enceradas, né? São vasos encerados. Sinceridade significa sem cera, né? Sem fingimento, sem hipocrisia. E isso é extremamente necessário. Isso é um problema grave, nós devemos corrigi-lo. Amém? Não devemos dar lugar ao diabo. Não faça isso, irmão. Não faça uma coisa pelas costas de alguém e outra pela frente. Não faça isso, irmão. Isso é do diabo.
Isso é Satanás. Isso é obra do engano de Satanás. Nós devemos ser transparentes. Amém? Então nós vamos ser cheios de todo o fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E sabe por que eu falo boa vontade, irmãos? Porque às vezes nós trabalhamos para Cristo, mas de má vontade. Não tem quando a gente fala para o filho assim, vai fazer tal coisa, meu filho, e ele faz, mas o coração dele não está naquilo, irmãos. Isto é fazer as coisas de mau grado, de má vontade. E a Bíblia fala que os filipenses, por causa das cadeias de Paulo, foram estimulados a com mais desassombro anunciar a palavra de Deus. Haviam alguns que faziam insinceramente, mas eles faziam de boa vontade, de bom grado. Era feliz o trabalho no Senhor, era com alegria. Ah, irmão, eu sei que tem que fazer, então eu vou fazer, irmão. Então o que eu tenho que fazer? Fala aí que eu vou fazer, irmão. Com alegria, de boa vontade. As coisas no Senhor devem ser feitas com alegria, de boa vontade. Amém, irmão? São coisas que nós precisamos ajustar. Também nós precisamos, como diz capítulo 1, verso 27, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. É uma necessidade urgente. Você é um cidadão joinvilense, você é um brasileiro, amém. Mas você é um cidadão do céu. E o céu tem o seu padrão de dignidade. Tem a sua régua de medir, irmão. A régua de medir do céu. A régua de medir do céu chama-se Jesus Cristo, o varão medida de Deus, o justo, nosso exemplo. E é nessa medida que nós devemos viver. Amém? Ah, isso é impossível, irmão, ser como Cristo. Lógico, é impossível em nós mesmos, é impossível mesmo. É sempre a mesma resposta, porque os irmãos sempre pensam em conotativas humanas. Esquecem do Espírito Santo, esquecem, né, de tudo que Cristo já fez, que tudo está preparado por Deus, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e pensam só em coisas humanas, sua própria força, suas próprias atitudes, a força do seu próprio braço. Não é disso que Paulo está falando. Esta força para viver com dignidade, a vida cristã vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Cuidado, muitas vezes nós somos enganados nesse aspecto. Nós pensamos que o Evangelho é uma utopia. Já ouvi muitas vezes de muitos irmãos, quando nós lemos textos bíblicos, meu irmão, isso parece uma utopia, uma sociedade que não pode haver, que é impossível, que é um objetivo que pode ser alcançado com um milagre lá no futuro, na Nova Jerusalém, quem sabe, né? Mas nós somos chamados para ser luz, irmãos, sal da terra, luz nesse mundo, um povo que vive pela dignidade celestial, e não nos padrões humanos, amém? São coisas que nós devemos corrigir. Quando nós chegamos no capítulo 2, verso 14, então nós temos mais um problema, seriamente, que nós devemos corrigir: a murmuração. A murmuração, irmãos, é um câncer. Murmurar, falar mal, é um câncer, é uma doença. E na verdade, quando você pega aquela relação de salmos que falam do progresso da vida cristã, do Salmo 120 até o Salmo 134, o primeiro deles já fala da língua, né? E certo teólogo dizia que o animal mais peçonhento, venenoso, terrível, com o veneno mais mortífero que existe, tem sua toca entre os dentes, tem sua toca atrás dos dentes. A murmuração é um problema sério, irmãos. Tem pessoas que elas criaram o hábito de falarem mal, perdem seus filhos falando mal, não é? Reúnem conosco aqui um grupo de irmãos e falam mal dos irmãos, e depois os filhos vão para o mundo e nem se repara
que foram para o mundo por causa de nós mesmos, que falávamos mal dos irmãos. E daí um dia nossos filhos dizem assim: bom, se é tão bom como meu pai diz, eu não quero isso, vou para o mundo. E nós colhemos o resultado da nossa língua, da nossa murmuração. Quão terrível é isso, irmãos. Que o Senhor nos livre disso. Nós temos filhos, todos nós aqui. Tome muito cuidado com a murmuração, irmão. Tome muito cuidado com o veneno da serpente. Muito cuidado. Bendiga. 1 de Pedro 3,10 diz que nós fomos chamados para bendizer. Quem é aquele que quer viver dias felizes e amar a vida, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem engano. Aparte-se do mal. Amém? Questões importantes para nós lidarmos. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Verso 15. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como é que é, irmãos? Quando a murmuração vai embora, o que nos tornamos? Luz. Não se pode esconder uma candeia debaixo da cama. Ela deve ser colocada no veladouro e assim iluminar toda a casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que conheçam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. São palavras de Jesus. Preservando a palavra da vida. Sabe o que é a palavra da vida, irmão? Porque é sem fingimento, sem falsidade, sem murmuração. Então a realidade, a transparência, a vida, senão é só palavras jogadas ao vento, sem fruto. Amém? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então são coisas que nós devemos lidar. O sexto ponto, nós devemos mudar o foco daquilo que é importante. Nós devemos perceber aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Aquilo que é eterno, aquilo que é terreno. Aquilo que é digno e aquilo que é indigno. Amém? Paulo fala assim: bem que eu podia me gloriar. Capítulo 3, verso 4. Se algum outro pensa que pode se gloriar, eu ainda mais. E ele começa a mostrar um pouco do currículo dele, que tem em outras partes também. Gálatas capítulo 1 e várias partes de Atos. Mas aqui tem algumas coisas que ele era: circuncidado ao 8º dia, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma tribo real, hebreu de hebreus, porque falava o idioma antigo, tanto que um dia no templo ele começou a falar hebraico e todos se assustaram e chamou a atenção de todos. Quanto à lei, separado, fariseu. Quanto ao zelo, era tão zeloso que matava os cristãos, era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, a justiça dos homens, nenhum fariseu poderia apontar para ele e dizer: você errou aqui, você faltou com a lei aqui. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas aí a balança dele mudou. Aquilo que para ele era importante, não se tornou mais tão importante. Mas aquilo que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Então nós devemos mudar o foco daquilo que é importante. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Por que Paulo perdeu todas as coisas, irmãos? Por amor de Cristo. E as considero como esterco, refúgio, excremento de animal, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Agora não mais tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que
que procede de Deus, baseada na fé. E ele continua dizendo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, irmãos? Então, nós precisamos mudar o foco daquilo que é importante, não atentando para as coisas que se veem, como diz o último versículo de 2 Coríntios 4, mas para as que não se veem, porque as que se veem, veja a categoria das coisas que se veem: sua carne, seus bens, seus currículos, sua dignidade, sua cidadania, sua inteligência, suas línguas, sua sabedoria humana, seus imóveis, suas roupas, seja o que você ama, irmão, não atentando para as coisas que se veem. Essa é a categoria das coisas que se veem. E as coisas que hoje nós não vemos, mas pela fé cremos, Cristo Jesus. Mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, nosso tesouro está nos céus. O foco daquilo que é importante mudou. Amém, irmãos? Mudou. Nós, até conhecermos Cristo, queríamos muitas coisas dessa vida. O foco, quando nós nos encontramos com Cristo, agora deve ser outro. Essas coisas devem ser secundárias. A nossa importância primária é Cristo. Você gosta muito da sua casa, como eu da minha, irmão? Coisas secundárias. Você gosta muito do quê? Já vem à sua mente, não vem? O que você gosta? Coisas secundárias. Coisas secundárias que muitas vezes nós trocamos. Damos mais valor do que as coisas essenciais. Ontem nós estávamos juntos no sepultamento da avó da Rice, e Eclesiastes 3 fala que é bom estar num lugar como aquele, melhor do que numa casa de alegria, porque ali você vê o fim de todos os homens, e cada um leva em consideração, não é? Naquele momento ali, irmãos, todas as pessoas que estão diante dela estão refletindo naquilo que é importante, né? E nas categorias humanas, o que é mais importante? A vida. Quando você está para morrer, não importa quantas casas você tem, quantos carros você tem, quanto dinheiro na conta você tem, talvez nem todo o dinheiro do mundo possa salvar a sua vida. São categorias de coisas humanas. E ainda entre elas tem as coisas mais importantes. Mas além da nossa vida está Cristo. Amém? Acima ainda da nossa vida nessa terra está Cristo. Ainda isso que é tão importante, que todos os homens levam em consideração também, porque é o momento em que ou você vai estar com Cristo, ou você vai para o inferno, não é? Este é o momento. As pessoas se preocupam muito com isso, mas Cristo ainda está acima disso. Quem está com Cristo está seguro na vida e na morte, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós precisamos mudar algumas coisas, irmãos. Amém? Outra coisa muito importante entre nós que somos irmãos e queremos perseverar na unidade: nós precisamos respeitar a revelação de cada um. Capítulo 3, verso 16 diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Como isso é importante? Porque nós podemos agir com sinceridade numa questão dessa, ou com uma falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade é uma das coisas mais terríveis que podem existir num cristão. Porque alguém, irmãos, que reconhece a luz de cada um, ele não julga as pessoas com uma régua que ele mesmo não vive. Amém? Ele tem misericórdia. O próprio Paulo está falando um assunto tão importante, ele diz: todavia, vocês devem ser fiéis à luz que têm. Ele fala: se vocês pensam de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Mas, todavia,
Andem de acordo com o que vocês já alcançaram. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é andar na luz, andar em verdade, em realidade, andar de acordo com o que já alcancei. Se você não andar de acordo com o que você já alcançou, você vai viver uma falsa espiritualidade. Você vai querer ser maduro quando você é um bebê. E é como as nossas crianças: pai, eu já consigo fazer isso porque eu já sou grande. E eles mexem com faca, né? Se cortam com a faca e começam a aprender que eles não são tão grandes. Eles não sabem manejar bem as coisas. Mas sempre os pequenos pensam que são grandes. Então isso é uma falsa espiritualidade, irmãos. Precisamos lidar com ela muito bem. Amém? Lidar com ela muito bem, todos nós. Porque quando nós estamos lidando com a espiritualidade bem, nós não somos juízes de ninguém. Nós não queremos que os irmãos façam as coisas que nós pensamos que eles devem fazer. Nós colocamos diante de Deus em oração, não é? Tentamos cultivar o nosso exemplo sinceramente, não querendo fazer nada para que os outros vejam, não querendo ser mais do que somos. Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. Não é? Nós pensamos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós não temos de nós mesmos um pensamento além do que convém. Nós somos equilibrados. E se nós enxergamos alguma coisa sinceramente da parte do Senhor, as evidências que nós enxergamos, é que nós estamos preocupados em mudar a nossa vida, não a dos outros, a nossa vida. Aquilo é um espelho para nós. Sabe o que é uma falsa espiritualidade, irmãos? Você pegar a Bíblia e fazer ela o espelho do Rafa, o espelho do Isa. Olha aqui, irmão, ó. Olha, irmão, ó. Olha aqui, irmão, ó. Ela é um espelho para cada um de nós, irmãos, individualmente. Ele é um juiz sobre nós. Nós devemos julgar nós mesmos, porque esta falsa espiritualidade traz arrogância, orgulho, faz você pensar que você é melhor que os outros. Oh, que terrível! Porque nessa categoria Deus colocou todos nós iguais. Amém? Lembro de homens realmente que vi serem espirituais, como o irmão Gino. Às vezes uma irmãzinha bem simples chegava para ele, falava algumas coisas que dava vontade de eu dar uma paulada na irmã. E ele ouvia. Hoje dá para perceber, irmão, que ele estava respeitando a luz que cada um tem no Senhor, porque era um homem espiritual, não é verdade? Nós, na nossa carnalidade, queremos abrir a cabeça dos irmãos e colocar aquela que é nossa verdade de maneira errada, com o espírito errado nos irmãos. Eu lembro que havia um irmão numa reunião que eu estava, acho que em outra cidade, que uma criança começou a chorar, e aquele irmão, o nível de choro da criança era o nível do humor dele, né? Ele foi envermelhando, arroxando, pensei que ele ia morder a criança. Aí um dia eu estava ouvindo o irmão Steven Call, e ele falou uma frase que achei muito pertinente com relação a essa questão da espiritualidade genuína. Ele disse: aquele barulho da criança, para Deus, não é interpretado como é interpretado para você e para mim. Para Deus é música. Aquilo que irrita você não irrita a Deus. Amém, irmãos? Mas o irmão achava que ser espiritual era ter uma reunião que podia ouvir até a mosquinha passando. E para Deus talvez ser espiritual é realmente estar em espírito, com a criança falando, berrando, né? Porque talvez o barulho das crianças seja música para Deus. E tiros nos nossos ouvidos, né? Porque nós, irmãos, estamos construindo uma espiritualidade equivocada. Uma espiritualidade
que não percebe que cada um tem a sua luz e seu momento diante de Deus. Como precisamos do Senhor, como precisamos ajustar essas coisas, no nosso relacionamento com as pessoas, irmãos, com nossos irmãos de outros lugares, tendo comunhão em torno de Cristo, não em torno de coisas que não dizem respeito ao momento. Eclesiastes 8:5 diz que o sábio sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Tem o tempo certo, tem o tempo que a luz de Deus vai raiar sobre o coração. E os espirituais, genuinamente espirituais, eles têm longanimidade, paciência em Deus. Amém? Então, muitas vezes, se você está assim, meio irritado, chateado, tenha paciência comigo, irmão. Amém? Tenha paciência com os irmãos. Se essa tua irritação, minha irritação, a irritação do Rafa, seja de quem for, estou fazendo uma hipótese, for genuína, né? For algo para buscar uma mudança, então nós não vamos estar julgando, falando mal, ofendendo, querendo transformar os outros à nossa imagem. Não, nós vamos orar, buscar o Senhor, considerar diante do Senhor, e provavelmente aquilo é uma lição para nós, provavelmente. E quando nós aprendermos aquela lição, as coisas nem vão ter mudado, mas dentro de nós já mudaram, porque nós começamos a verdadeiramente respeitar a luz que cada um tem. Isso é maturidade cristã, irmãos. Amém? Então são coisas que nós precisamos julgar diante de Deus e tratar conosco. E finalizando, nós não devemos buscar a nossa autossatisfação. Paulo fala de muitos, a partir do verso 18, que andavam entre os irmãos, dos quais repetidas vezes ele vos dizia, aquilo o entristecia muito, que eram inimigos da cruz de Cristo. E por que eles eram inimigos da cruz de Cristo, irmãos? Porque o destino deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre. Eles dão tudo para o seu ventre. Tudo é para se auto-satisfazer. Amém? Será que nós não somos assim, irmãos? Será que eu, você, não somos assim? Nós não desejamos satisfazer tudo em nós? Tudo é para a nossa autossatisfação? Precisamos lidar muito com isso, irmãos. Para o nosso próprio bem. Até mesmo a nossa falta de perdão aos outros é para nós auto-justificarmos, auto-consolarmos, advogarmos em causa própria. Às vezes você ouve uma exortação e a primeira coisa que os irmãos fazem é sair advogando em causa própria. Mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Mas se não tivesse feito isso, eu não tinha feito isso. Mas se não tivesse feito aquilo, aquilo foi em resposta a isso. Aí começa a murmuração, passa o seguinte, chama um outro irmão, irmão, o que tu acha? Ah, você está certo. Aí coloca na consciência um abafar. É quase dizer assim, irmão, coloca um peso no lado de cada balança, porque eu tenho acusação na minha consciência. Coloca aqui, irmão. Isso é uma maneira de autossatisfação, irmãos. Autojustificação. Ah, meu corpo precisa de uma coisa, eu tenho que dar aquilo que ele precisa. Amém? A glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha. E Paulo diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A categoria qual que é aqui, irmãos? Das coisas terrenas, das coisas visíveis, das coisas que passam, das coisas que amanhã já não existirão mais, não é? A nossa pátria está nos céus. E continuando, por último, uma cooperação com integridade e doação. Não gostou disso, né? Não gostou, né? Eu não gostei, né, irmão? Ninguém gostou, né? Porque o evangelho é assim, irmão. O Senhor é Senhor de você e do seu bolso. Ou Ele é Senhor do seu bolso, ou Ele não é seu Senhor. Não é? Integridade e cooperação. E é isso que você vê os filipenses fazendo a favor de Paulo. Todavia, verso 14 do capítulo 4, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação.
E bem sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. E diz que até para Tessalônica eles mandaram, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E ele fala, irmãos, o objetivo desta doação, deste comprometimento, não que eu procure o donativo, ele diz, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, a doação, o comprometimento genuíno passa pelas nossas carteiras. Passa. E isso são frutos que aumentam o nosso crédito diante de Deus. Amém? Ele diz: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. E ele chama essa doação de mais uma coisa, irmão. Desde que Epafrodito me passou as mãos, que me veio de vossa parte, como aroma suave. Isso é dinheiro, irmãos, que sobe a Deus em aroma suave, goste você, eu ou não. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro em si, é o bolso descomprometido de quem doou. Como aroma suave, como sacrifício, sacrifício dos crentes na nova aliança, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Que nós possamos perceber, irmãos, que há coisas que precisamos ajustar para a unanimidade, para a concordância. E há coisas que vão abrindo espaço para que haja discordância, confusão. Quais são elas, irmãos? Lidar com a nossa mente. Amém? Cooperar perseverantemente, sem parar, continuamente, com sinceridade e com boa vontade. Ter uma vida digna do Evangelho que nós fomos chamados. Resolver todo o problema com murmuração, contenda, fofoca. Amém? Mudar o foco daquilo que é importante. Não buscar respeitar a luz que cada um tem. Não buscar autossatisfação. E cooperar com integridade e doação. Que o Senhor nos ajude. São coisas importantes. O Senhor tenha misericórdia de nós. Rogo a Evódia e rogo a Cinti. Coloque seu nome aí, irmão. Pensem concordemente no Senhor. E há outros irmãos, sísigos, né? Fiéis companheiros de jugo, são auxiliares. Auxilie aqueles que estão em desavença. Se você não está em desavença, você está na categoria daqueles que devem auxiliar os que estão em desavença. Amém? Porque essas pessoas muitas vezes trabalharam no Senhor. Por algum motivo largaram a mão do arado. E o Senhor nos ajude, irmãos, a não largar a mão do arado. Amém? Todos nós. Porque todos estamos sujeitos a isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos ajustar aquilo de maneira simples, nós conversamos aqui, que temos que ajustar. Porque precisamos ajustar, sem dúvida nenhuma. Amém?